pessoa que consegue, né, integrar tudo isso que a gente está falando é o que a gente gosta de chamar o mestre Alisson Paulinelli, que foi, né, 45 anos atrás, um ministro da Agricultura antes dos 40 anos. Então, é uma coisa notável. Um revolucionário, né? É. E o Paulinelli continua aí com todo vigor, com todo idealismo, estimulando toda essa nossa área do agro no Brasil a continuar evoluindo para poder ser uma solução para a questão da alimentação no planeta. E não apenas no Brasil, mas também, sobretudo, como ele fala, para os países tropicais. Então, os países que têm a mesma faixa tropical que o Brasil tem, poderão se beneficiar desse esforço que a gente está desenvolvendo e sermos grandes parceiros internacionais. E quando o Paulinelli, vamos falar assim intimamente, o mestre Paulinelli, lidera esse movimento, ele está se colocando, não ele, existe um movimento para poder indicá-lo como Prêmio Nobel da Paz. Faz sentido isso? Faz todo sentido, né, Evandro? Eu acho que assim, ninguém faz nada sozinho, né? Tem a frase, uma andorinha só não faz verão. Então, acho que todo mundo tem essa consciência e a gente precisa de unir esforços, né, em prol dos grandes objetivos que a gente tem. E você falou que um deles é promover o desenvolvimento, promover a sustentabilidade para essa faixa tropical do planeta que tanto carece, que tanto precisa. Né? Então, trazer uma pessoa com esse respaldo, né, com essa chancela, que é o ministro Alisson Paulinelli, né, que para a gente é um visionário, é uma referência, e ele conseguir congregar pessoas e parceiros em prol de grandes objetivos para impactar, né, o mundo tropical, vamos colocar assim, é uma coisa que vai gerar grandes resultados, eu não tenho dúvida disso. Né? E o Fórum do Futuro, né, que é onde a gente costuma congregar esses atores aí, e eles em rota, né, junto com o ministro Alisson Paulinelli, nós vamos construir vários projetos que vão impactar esse mundo tropical. E aí eu posso começar a falar aqui do nosso grande desafio, né, que é o do maior plantio de árvores tropicais, né, no mundo, né, que é uma coisa que a gente pretende construir, mas que a gente precisa muito para viabilizar isso, de fazer essas pontes e articular essa rede para que a gente consiga unir esforços para promover esse plantio de árvore, né, no mundo tropical. Claro que nós vamos começar por Minas Gerais, como bons mineiros, né, mas que ele alcance todo o Brasil e que impacte o mundo, né. Mais uma conspiração que começa aqui, né? Não é? Mas, ótima. Eu não quero mudar de assunto, não, porque você colocou esse desafio de uma maneira tão entusiasmante, né? Que nós queremos plantar o maior conjunto de árvores do planeta. É uma coisa que soa um pouco utópica, mas a gente vai ver que é possível. Mas antes de abordar isso, eu queria dizer que, independentemente do nosso grande líder Paulinelli ser prêmio Nobel, o que já está sendo feito nessa mobilização já valeu a pena. Né? De tanta gente, tantas pessoas, tantas organizações, tantos produtores, tantas cooperativas e tantos países estarem alinhados com esse propósito do prêmio Nobel, já valeu a pena, independentemente do resultado final. Porque quando você tem um grande campeonato, né, de qualquer natureza, você tem um campeão, mas tem muita gente que tem mérito. Eu quero dizer que a gente já ganhou o desafio, né, que é essa mobilização imensa que está espalhada aí pelo planeta. Segundo o que a gente viu no nosso Fórum do Futuro, cerca de 76 países já se alinharam com esse propósito do Prêmio Nobel para o nosso grande líder Paulinelli. Mas dentro desse contexto, até como uma homenagem, como um legado ao professor Paulinelli, nós nos propusemos a plantar o maior conjunto de árvores do planeta.
E nós estamos fazendo isso juntos, né? Não é, presidente? É isso aí, Evandro. Eu acho que esse é um objetivo nobre, ousado, mas necessário também, né? Então, a gente, dentro desse espectro que você falou todo, né, de uma atuação conjunta, né, capitaneados aí pelo futuro, se Deus assim abençoar, Prêmio Nobel, né, ministro Alisson Paulinelli, promover esse maior plantio de árvores do planeta. E aí, como eu disse, eu acho que isso não é possível se for pensar em uma, duas, três pessoas envolvidas, três instituições, três organizações, mas o que a gente pretende é movimentar toda a sociedade, envolver toda a população, né, do Brasil, para que a gente possa viabilizar isso e que isso seja realmente um legado marcante dessa parte da história que, se Deus quiser, vai premiar o nosso ministro Alisson Paulinelli com o Prêmio Nobel. Mas eu tenho uma frase que eu ouvi esses dias que fala assim, quem está alimentado, né, fala assim, quem está em fome está em guerra, mas aquele que está alimentado, está saciável, está em paz. Então, acho que dentro por isso o Prêmio Nobel da Paz, né? Exatamente. Então, acho que nada mais pertinente do que a gente agraciar, né, esse momento e celebrar esse legado em cima de todo o histórico e o legado que o ministro já deixou para a nossa alimentação mundial, né, nesse desafio que ele capitaneia há décadas, né? Então, acho que está tudo confluindo para que isso aconteça, mas independente do prêmio, a gente tem uma cultura aqui de valorizar extremamente o primeiro colocado e desvalorizar totalmente o segundo colocado como um perdedor. E não é verdade. É uma injustiça. Né? É uma injustiça. É uma coisa então, que a não gente pode admitir. Exatamente. Então, assim, aquele que chegou ali na final, vou falar do futebol, que é o paixão nacional, que eu amo tanto, aquele que chegou na final chegou com muito mérito. Ninguém chega numa final de campeonato por acaso. Né? Então, a gente tem que aprender a valorizar também o segundo colocado, o terceiro colocado, né? Os grandes vencedores são aqueles que fizeram toda a trajetória e chegaram lá. E que estão na competição, né? Exatamente. Legitimando a medalha de ouro, né? Exatamente. Mas então a gente tem essa possibilidade de fazer o maior plantio de árvores do planeta. E não é uma coisa para esse ano. Nós queremos começar por Minas Gerais. É sempre bom lembrar, historicamente, que coisas importantes começaram por Minas. Então, nós começamos o maior plantio de árvores do planeta por Minas Gerais. E vamos lançar, o presidente, esse desafio ao comemorar o bicentenário da independência do Brasil, que todos sabem é a 7 de setembro de 2022. Nós estamos quase, digamos assim, uma contagem regressiva, né? Daqui até 15 meses até lá. 15 meses. Então, em 15 meses, nós podemos avançar muito em relação ao desafio que a gente colocou. Até o dia 7 de setembro de 2022, quantas árvores que nós já plantamos a partir desse esforço? É uma boa reflexão. Nós já chegamos aqui a alguns números, não é o caso de colocar, mas oportunamente nós vamos explicitar o que nós queremos plantar daqui até o bicentenário da independência. E muito mais representativo do que o número de árvores que nós vamos plantar é todo o trabalho educacional, a conscientização ambiental e social que nós vamos promover com esse projeto, né? Deixar esse legado para que as crianças do Brasil aprendam o valor do plantio de uma árvore, né? E que o valor do meio ambiente, que o nosso planeta Terra ele é vivo, se a gente deixar ele morre. Né? Então a gente tem que trabalhar que ele continua vivo para as próximas gerações, e esse eu acho que é o maior legado, independente do número de árvores que nós vamos viabilizar nesse plantio, que eu tenho certeza também que vai ser impactante, né? Mas eu acho que esse legado educacional para uma conservação do nosso meio ambiente, a conscientização ambiental e social é o maior legado que nós vamos deixar. Presidente, a gente já viu isso em diferentes abordagens, que a Terra é um ser vivo. Ninguém duvida disso. A Terra é um ser vivo. E o Brasil é uma parte, né, desse ser. Algo como 100 vezes menos do tamanho, né?
Mas o Brasil é muito expressivo. Nós vamos falar de números assim redondos. Nós temos um pouco mais de 200 milhões de habitantes nesse país. Se cada um plantar a sua árvore, pode ser um ipê, pode ser uma cerejeira, pode ser um pé de manga. Se cada um plantar uma árvore, até o bicentenário nós teremos plantado 200 milhões de árvores. Não é um bom desafio? É um ótimo desafio, né? É um número assustador, inclusive, né? Nós vamos chegar lá, independente se for no bicentenário, mas nós vamos chegar nesse número, eu tenho certeza. Obrigado. Obrigado pelo convite. Foi uma honra, foi um prazer estar aqui com vocês.